Muito bom dia, chegando até você aqui, espero que tenha tido uma noite abençoada. Hoje, 16 de janeiro, nosso devocional está no livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, e diz assim esse texto: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia! Esta é a palavra de Deus para mim e para você. É o nosso devocional e eu quero trazer essa palavra da parte de Deus. Deus mudou situações, Deus mudou cativeiros e Deus, ele muda situações. E esse texto que nós acabamos de ler, ele revela como Deus transformou situações aparentemente negativas em situações positivas. Causas aparentemente perdidas se transformaram em situações positivas. Causas que aos olhos humanos era impossível de haver uma solução, teve solução. O nosso Deus, ele tem esse poder, ele faz coisas sobrenaturais, ele faz coisas que você não imagina. Por isso que eu digo sempre, Deus não é gente, porque Deus faz coisas que o ser humano é incapaz de fazer. Deus, ele transforma o mal em bem. Nós vemos isso ainda falando sobre a vida de José. Todo o mal que intentaram contra ele, Deus transformou em bem para a glória do Senhor. E muitos foram beneficiados exatamente através da vida de José, inclusive aqueles que intentaram fazer o mal contra ele. A resposta de José para os seus irmãos é muito clara, né? Ele não deixa dúvida de que ele acreditava que Deus era poderoso para transformar o fracasso em vitória. Ele acreditava que Deus poderia mudar toda situação e circunstância negativa em momentos favoráveis. E foi isso que aconteceu na vida de José. Se você ler o capítulo 50 de Gênesis por completo, você vai ter uma visão ampla do agir de Deus, esse agir transformador, sobrenatural da parte de Deus. A Bíblia vai dizer também que Amã, ele intentou um projeto, um plano para destruir todo o povo judeu. Isso, o livro de Esté, capítulo 8, vai falar sobre isso, capítulo 8 e capítulo 9. Porém, Deus, ele transformou aquela situação e o povo teve livramento, e Amã, que intentou o mal, acabou experimentando o mal que ele desejava para o povo judeu. Nós temos também o exemplo de Nabucodonosor, quando ele decidiu jogar os amigos de Daniel naquela fornalha aquecida 7 vezes mais, porque eles não se prostraram diante daquela imagem de escultura que ele havia feito. E a Bíblia vai dizer de maneira extraordinária que o mal que era para a morte, a fornalha aquecida 7 vezes mais, Deus mudou o quadro, mudou a situação. E eles saíram de lá, o nome do Senhor foi glorificado, e o mesmo rei, ele teve que fazer um novo edito, um novo decreto, e agora dizendo que todos que adoravam ídolos, imagens de escultura, agora tinham que temer e adorar o rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aleluia! Veja como Deus, ele transforma, como Deus muda situações. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Talvez você pense que essa doença é para a morte, mas ela pode ser para glorificar o nome do Senhor. Talvez esse momento que você está passando, você pode imaginar e pensar que é para a sua morte, quando na verdade é para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós temos ainda o exemplo de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões
semelhante os amigos dele foram lançados na fornalha. Porém, a Bíblia diz que Deus fechou a boca do leão. A situação era para a morte, mas ele saiu de lá vivo. E além dele sair vivo, o nome do Senhor foi honrado, exaltado e glorificado. Então Deus mudou a situação. Deus mudou o escrito de morte para vida. Olha bem, você está observando o agir e o poder de Deus em mudar situações, em transformar. A Bíblia diz que Deus não muda, mas Ele muda situações. Aleluia! Deus não muda, mas Ele muda decretos. Deus não muda, mas Ele muda as circunstâncias negativas para se tornarem circunstâncias favoráveis. Então nós vamos ver isso de forma muito extraordinária. A atitude, dos inimigos de Daniel, que era para destruí-lo, tirá-lo de próximo do rei, muito pelo contrário, o rei se tornou muito mais próspero, mais próximo de Daniel, e passou a acreditar mais no Deus que Daniel servia. Então veja bem, não simplesmente se entregue à situação. Nós aprendemos através desses exemplos bíblicos e muitos outros que tem na Bíblia, que o nosso Deus, Ele muda situações adversas, como mudou na vida desses homens. Ele já mudou inúmeras circunstâncias na minha vida, e Ele pode mudar na sua também. Basta você crer nesse Deus vivo, poderoso, nesse Deus que criou os céus e a terra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito o Senhor, não o cumprirá? Decida crer que Deus é poderoso para mudar essa circunstância. Deus é poderoso para mudar esta situação que você está vivendo, mas você precisa de crer. Então Deus muda situações na vida de todos aqueles que decidem crer no poder dele. De acordo com o livro do profeta Malaquias, Deus não muda, mas Ele muda situações, Ele muda circunstâncias. Deus muda situações difíceis em nossas vidas. Decida crer. E se você está passando por situações difíceis em sua vida, Deus é poderoso para mudar, mas você precisa de depositar toda a sua confiança em Deus. Confia, ó Israel, em Deus. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então eu quero deixar esta palavra com você hoje. Nosso devocional hoje, no dia 16, é Deus muda situações. Qual a situação que você precisa que Deus mude em sua vida? Pai, eu quero agora abençoar e pedir ao Senhor que venha mudar circunstâncias, situações, venha mudar, ó Deus, para melhor. O Senhor é aquele que transforma maldição em bênção, o Senhor é aquele que transforma tragédia em vitória, o Senhor é aquele que transforma morte em vida, como aconteceu na vida de Lázaro e outros exemplos que nós temos. Senhor, eu não conheço, nem sei com profundidade a situação e a circunstância que cada um está passando e vivendo, mas hoje, nesse dia 16 de janeiro, eu libero uma palavra de poder, uma palavra de graça, uma palavra de fé, e eu exerço a minha fé agora para dizer: situações retrocedam, situações negativas sejam agora mudadas pelo poder do nome de Jesus. Se há um decreto de doença, de morte, eu anulo e eu cancelo e eu libero uma palavra de vida sobre o seu corpo. Portas abertas, um novo tempo de Deus para a sua vida. Chega de viver situações de tragédia, situações de desespero, chega de viver situações ruins. Deus muda todas essas situações e circunstâncias a partir de hoje, dia 16 de janeiro, exatamente nesse horário que você ouve e assiste esse vídeo, se você
decidir crer. Eu creio e exerço a minha fé e declaro um tempo de mudança de situações e circunstâncias em sua vida, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te conceda um dia abençoado.